Uma das coisas mais negligenciadas e mais importantes para o seu negócio crescer, para o seu negócio escalar, para você conseguir mais clientes pagando mais caro, é você ter um posicionamento forte para o seu negócio. Qual que é o problema? Posicionamento é uma coisa complicada, é mais arte do que ciência. É difícil achar um posicionamento bom, né? É difícil até entender o que é posicionamento. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar a forma mais simples e mais efetiva que eu conheço de criar um posicionamento muito forte para o seu negócio, que é a escola de posicionamento Amazon.com. Tá? Eu aprendi essa escola de posicionamento com um cara lá de fora chamado Jay Abraham. O cara é inteligente pra caralho, eu gosto muito. Tem um livro dele que eu recomendo muito para as pessoas, chama Getting Everything You Can Out of All You've Got. Vou pedir para a editora colocar aqui, caso você tenha interesse. Mas ele tem essa escola de posicionamento e eu comecei a reparar, principalmente falando com o Elton Luiz, eu e o Johnny, a gente gravou no nosso podcast um episódio com o Elton Luiz, que talvez você conheça, vou mostrar ele aqui hoje. E eu falei para ele, cara, o seu posicionamento no nicho de marketing digital é um dos mais fortes, se não o mais forte que eu conheço hoje em dia. E é engraçado porque ele assume isso, ele basicamente copiou o posicionamento dele do Dan Cole, né? E de alguns outros caras lá de fora. Eu já vou mostrar aqui isso para você. E ele segue, acho que ele não conhece a escola de posicionamento Amazon.com, mas de uma forma ou outra ele segue essa escola. Então eu queria compartilhar com você. Essa escola de posicionamento serve perfeitamente para você caso você venda conhecimento, venda cursos, consultorias, mentorias. Ela serve perfeitamente para você caso você produza conteúdo, você seja um produtor de conteúdo, né? Você ganha dinheiro talvez com publicidade, coisas assim, mas você cria conteúdo ensinando alguma coisa, compartilhando uma visão de mundo, dando a sua perspectiva única sobre os assuntos. Serve perfeitamente para você se você presta serviços também, seja serviços de marketing, de automação, alguma forma de agência ou de freelancer ou prestação de serviços em geral, tá? Ela vai te ajudar, mas não vai servir como uma luva caso você tenha um SaaS, um software, tá? E ela é menos útil caso você venda produtos físicos, apesar que eu ainda assim assistiria, porque você pode pegar uma ideia ou outra aqui sim. Então deixa eu te mostrar a escola de posicionamento Amazon.com, começando pelo Elton Luiz, que foi pela conversa dele que eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui. Caso você não conheça o Elton Luiz, ele ensina você a fazer um negócio de uma pessoa só, um one person business, né? E esse aqui é o motto dele, né? É o slogan dele. É o One Person Business e você é seu nicho. Seria um segundo slogan dele. E o que é interessante do Elton Luiz é que só de você ver, ele ensina negócio de uma pessoa só. Você é seu nicho. Mesmo que você não conheça ele, você já tem uma noção do que esse cara faz, né? Ou seja, em 3 palavras aqui, e depois mais 4 palavrinhas, você já entendeu ali razoavelmente bem o que esse cara faz, o que ele acredita, o que ele não acredita, todo esse tipo de coisa. Isso, para mim, é um sinal de um posicionamento forte. Isso é um sinal de um posicionamento claro, na verdade, né? Ele consegue comunicar muito bem o que ele se posiciona, o que ele acredita, o que ele entrega. E ele tem um posicionamento forte, além de claro, porque se você for ver, e se você conhece o negócio dele, né? Esses vídeos aqui em que ele fala você é seu nicho, one person business, toda vez que ele coloca você é seu nicho, one person business nos vídeos dele, por exemplo, ou nos anúncios dele, ou na página de vendas dos produtos dele, ele pega muitas visualizações, ele converte muito bem. Ou seja, ele tem um posicionamento claro e que conversa bem com as pessoas, ressoa com as pessoas. E essa é a arte de fazer um posicionamento, é isso que é difícil. E como que o Elton fez isso? É muito simples. Ele viu um cara lá fora e ele fala isso no podcast abertamente, tá, gente? Eu não tô fazendo um exposed do Elton Luiz aqui. Ele foi muito inteligente, porque ele foi num cara lá fora, Dan Cole, 1 milhão de inscritos, tava muito em alta na época, ainda é um cara que, vamos ver se ele tá pegando view, ainda é um cara que pega 40, 80 mil visualizações por vídeo, ou seja, ele é um cara que ele se posicionou muito bem. Hoje ele tem esse create aqui, né? Ele tá um cara um pouco mais amplo, assim, mais intangível, mas se você for ver os vídeos dele que performaram bem, principalmente na época que o Elton conheceu ele, é The One Person Business Model, o modelo de negócios de uma pessoa só, né?
E aí ele tem aqui logo embaixo, eu ranqueei pelos vídeos em alta, né? Você é seu nicho. O nicho mais lucrativo é você. E ele tem vários vídeos que ele fala: One Person Business, você é seu nicho. One Person Business, você é seu nicho. E isso funcionava. Isso era claro, em poucas palavras você entende o que esse cara faz, e isso ressonava com as pessoas, e você pode ver isso pelo resultado que ele teve, tanto em visualizações, quanto em ressonância emocional, que é um pouco mais difícil de mensurar, quanto em vendas, né? Ele fala quanto ele ganha, não sei quanto ele ganha, mas ele ganha muito bem. E o Elton viu isso e falou: cara, não tem ninguém fazendo isso no Brasil, então eu vou fazer também. E aí ele veio e fez. E acredite se quiser, funcionou. Porque apesar de brasileiros e americanos serem diferentes, tá começando a chover aqui, eu tô com a janela aberta, eu não sei se você tá ouvindo essa chuvinha, mas se tiver, fica aí o ruído branco para acompanhar a gente nessa jornada. Americanos e brasileiros são diferentes, porém, não são tão diferentes assim. São seres humanos. As pessoas querem ser autênticas, elas querem não precisar escolher um nicho e elas querem ter um negócio de uma pessoa só para não ter que ficar lidando com um funcionário. Isso em todo lugar do mundo. E é por isso que funciona. E aí, eu queria te mostrar como que você pode usar essa técnica de posicionamento, que é basicamente copiar os outros e trazer ou para o seu nicho ou para o Brasil, né? Só que eu vou te mostrar como fazer isso de forma efetiva e para você entender essa escola de posicionamento, para você entender por que ela se chama Escola de Posicionamento Amazon.com, eu preciso te mostrar livros. Adivinha onde? Na Amazon.com. Então você vai ver livros aqui na Amazon.com, pode ser em qualquer site, na verdade, né? Mas o Jay Abraham chamou de Escola de Posicionamento Amazon.com, e você vai procurar alguns livros no seu nicho. Antes de eu te mostrar como é que você faz isso e o que você faz com essa pesquisa, eu quero te mostrar por que livros, tá? Por que você vai fazer isso? O grande insight é que, sim, as pessoas julgam livros pela capa, acredite ou não, é assim que você compra um livro. Você vai na livraria, você vê a capa, hoje em dia ninguém vai na livraria mais, né? Mas você vê a capa de um livro e aí você vê se você quer ler ele ou não. E por causa disso, porque as editoras sabem que as pessoas compram livros pela capa, apesar do ditado popular aí, elas gastam muito e muito tempo criando e testando capas diferentes para os livros. Elas criam títulos diferentes, subtítulos diferentes, capas diferentes, e elas têm que transmitir tudo que tem naquele livro em pouquíssimas palavras. Um título e um subtítulo. É isso que elas têm, né? E tem a imagem também, mas é um título e um subtítulo. E elas têm que transmitir para você a mensagem de forma clara e de forma interessante, que faça você querer comprar e ler aquele livro em poucas palavras. Ou seja, todo livro que vende bem tem um puta posicionamento. São muito bem posicionados. Então deixa eu mostrar alguns exemplos para você aqui. The 4-Hour Work Week, né? Em português seria trabalho 4 horas por semana, ou a semana de trabalho de 4 horas. Você já entendeu o que esse livro fala? E eu quero isso, é exatamente isso que eu quero. Eu quero trabalhar 4 horas por semana. Aí vamos ver o subtítulo aqui. Fuja do 9 to 5, né? Fuja das 8 horas por dia, ou escape às 8 horas por dia. More onde quiser e se junte aos novos ricos, né? Novos ricos no Brasil tem uma conotação ambígua, nos Estados Unidos é uma coisa boa, tá? Porque aqui no Brasil a gente não valoriza pessoas ficando ricas, talvez. E lá eles valorizam, sei lá por quê. Mas você já entendeu o que esse livro vai fazer? Ele vai te ensinar a trabalhar 4 horas por semana, que é uma coisa que eu quero. Vai me ensinar a sair da CLT, né? Seria, em português aqui seria saia da CLT, more onde quiser, quero morar onde eu quiser. E seja rico, se junte aos novos ricos, vire uma pessoa, primeira pessoa rica da sua família. Cara, esse livro ele tem um posicionamento, ele passa não só uma mensagem do que eu vou aprender com ele, mas ele passa uma impressão de o que esse autor acredita, o que ele não acredita, que tipo de vida ele acredita que é boa para mim, e aí se eu concordar com ele eu vou querer ir lá e ler esse livro. Deixa eu te mostrar outro exemplo aqui, de um outro livro muito famoso. Atomic Habits, Hábitos Atômicos. Tá bom, eu vou aprender hábitos, só que eles vão ser atômicos. Eu já vi o autor falando que a palavra atômicos
ela passa uma impressão, ela tem dois significados. É muito pequenininho, são hábitos muito pequenos, só que é tipo atômico, bomba atômica, eles têm um impacto muito grande. Então ele escolheu essa palavra, não foi à toa. De novo, porque para eu vender um livro, eu tenho que ter um posicionamento muito forte. Eu tenho que fazer todo aquele trabalho de arte, de posicionamento, com muito pensamento por trás. E esses autores e essas editoras, eles não só gastaram muito tempo com isso, mas também esses livros passaram pelo crivo do mercado de serem mensagens claras e que têm alto nível de ressonância com as pessoas. Então as pessoas querem hábitos atômicos. Aí vamos ver o que mais tem nesse livro. Subtítulo: uma forma fácil e provada de construir bons hábitos e quebrar hábitos ruins. Beleza. Fácil, provado. Aqui é bem by the book, né? Mas tem mais uma coisa na capa aqui. Pequenas mudanças, resultados remarkable, resultados notáveis. Beleza, é isso que as pessoas querem. Como é que eu sei que é isso que as pessoas querem? Porque elas compraram esse livro. Se elas não quisessem isso, elas não teriam comprado esse livro. Vamos ver outro exemplo. Hooked, do Nir Eyal. Hooked, ou seja, viciado, ou enganchado, ou iscado, né? Foi pego pela isca, né? Como construir produtos que formam hábitos, tá? Então, isso aqui, ó, eu já sei que é uma coisa que empreendedores querem. Vamos dizer que eu tenho uma consultoria, uma mentoria, um curso ou um serviço ali, né, de freelancer, uma agência, que ajuda empreendedores a criar produtos. Eu sei porque esse livro vendeu bem, principalmente entre empreendedores. Eu sei que uma forma, um posicionamento que eu posso dar é: eu vou te ajudar a criar um produto viciante ou um produto formador de hábito. Como é que eu sei disso? Eu sei porque esse livro vendeu e as pessoas compram esse livro, ou seja, é isso que elas querem. Eu não preciso usar a palavra hooked do livro, porque aí seria plágio, né? Mas eu posso falar, cara, uma forma de eu posicionar um serviço que ajuda empreendedores a criarem novos produtos ou criarem um MVP é esse ângulo de criar um produto viciante. E eu sei disso porque está no livro que vendeu muito, ó, mais de 500 mil cópias vendidas no mundo todo. Já está provada essa mensagem. Esse posicionamento é claro e as pessoas querem esse tipo de produto. Vou pegar um outro livro desse mesmo autor, só para te dar outro exemplo, tá? Indistraível. Como controlar sua atenção e escolher sua vida. De novo, mais de 500 mil cópias vendidas no mundo. Agora eu não sei se essas cópias são do livro ou do autor, né? Mas, cara, vamos dizer que eu sou um cara de produtividade, de modo caverna, desses caras que falam aí de como ser mais produtivo e como ter melhores hábitos e tal. Um jeito que eu posso fazer é ir pelo lado do hábitos atômicos. Eu posso ir pelo lado de pequenos hábitos, grandes mudanças, né? Poderia ser o nome do meu canal, mas eu posso ir por esse ângulo. Um outro ângulo que eu posso ir é indistraível. Eu vou te ajudar a ficar indistraível. Isso serve para um curso, para uma mentoria, mas também serve para um SaaS, um app que te ajuda a se tornar indistraível. Pode ser um app de meditação, ou pode ser um app de controle de tempo de tela, ou pode ser um app de produtividade, que você tem ali uma mistura de Pomodoro com não sei o quê, com algumas técnicas ali que te ajudam a ser mais produtivo. Pode ser, inclusive, um produto físico, pode ser um caderno de to-do list, alguma coisa assim, né? Mas a questão é, eu posso ter esse ângulo da indistraibilidade, como controlar sua atenção para escolher sua vida. E eu sei que essa mensagem vai funcionar porque ela já funcionou com este livro. E este livro vendeu muito, né? Ele tem aqui, ó, 6 mil reviews na Amazon. Eu não sei quantos % das pessoas que compram livro deixam reviews, mas eu acho que deve ser menos de 10%. Então, é um dos livros mais vendidos da categoria. E o gênio dessa técnica, a parte genial dessa técnica, é que ao utilizar ela, eu já vou te mostrar como que você pode fazer a sua pesquisa aí para você escolher o seu posicionamento, né? Você já sabe que a mensagem é clara, porque já teve copywriters, editores, autores que fizeram isso para você. Você só precisa copiar e colar, né? Você pode mudar um pouquinho para não virar um plágio, mas você copia e cola o título, o subtítulo, você compra o livro, obviamente, e lê como que ele descreve as coisas. Você vai aqui nos reviews
da Amazon e ver o que as pessoas falam sobre isso, e o seu copy, tá, a sua mensagem de vendas, a sua mensagem de marca está praticamente pronta, né? Aí você vem aqui, igual o Elton Luiz fez com o Dan Cole, tá? E de novo, não é um exposed do Elton Luiz, eu gosto muito dele, eu acho o trabalho dele muito bom, e eu acho que ele foi um gênio de ter feito isso. Você vai lá e copia. Só que você põe o seu tempero em cima, né? Eu prefiro assistir os vídeos do Elton Luiz do que o do Dan Cole, porque o Dan Cole eu acho que ele fica muito... Ele é muito... Pra mim, ele tenta parecer mais profundo do que ele é. O Elton já é um cara mais genuíno, mais gente boa, mais gente como a gente ali. Eu prefiro. Então, assim, você põe o seu tempero, mas você acha um posicionamento que você quer, tá? E que faz sentido para você, para o seu produto, para sua pessoa, para sua marca, para o seu serviço, e aí você copia e cola, mudando algumas coisas ali. E aí, cara, a sua mensagem de marca tá pronta, porque é só você comprar o livro, ler os reviews, ler essa parte aqui, que é a descrição do livro, que é onde ele tenta vender o livro para você, e ver como é que eles falam, e aí você copia essa mensagem, e você pode até chegar para um copywriter e falar, cara, o meu posicionamento é baseado neste livro aqui, né? Se você fosse escrever um livro e copiasse outro livro, seria um plágio. Mas se você for fazer um canal de YouTube inspirado na mensagem de um livro, é tranquilo. Se você for fazer um software inspirado ou um serviço inspirado na metodologia de um livro ou no jeito de ver a vida de um livro, é tranquilo também. Você pode pegar dois que são parecidos e misturar. Se você está preocupado com plágio, você tem essas coisas que você pode fazer. Agora deixa eu te mostrar como fazer isso, tá? Como é que eu faço isso. Eu venho aqui na Amazon, por isso que é a escola de posicionamento amazon.com, né? E eu vou em livros, tá? Eu pus aqui livros e dei search, né? Cliquei aqui. E aí o que me aparece? Aparece os livros mais lidos da Amazon, tá? E você vai ver que a maioria aqui é de ficção, né? Mas você vai vendo aqui, você vai dando uma rolada aqui, né? Lá ele. Mas você vai ver que, pô, tem a sutil arte de ligar o foda-se. Será que no meu nicho eu posso pensar a sutil arte de alguma coisa? Eu posso trazer essa mensagem para o meu nicho, né? Não acredite em tudo que você faz. Os 7 hábitos das pessoas. Tá, tô vendo aqui. Tem algumas coisas, nenhuma me interessou muito ainda. Vamos supor que eu tenho um negócio aqui, um serviço na categoria de negócios. Eu posso vir aqui em categorias e colocar negócios e dinheiro, tá? Isso aqui já vai dar uma boa filtrada. Aqui são os novos lançamentos, que eu não tenho muito interesse, porque eu não sei se vende bem ainda, tá? Mas aqui eu já tenho alguns, ó. Show your work. Tá, isso aqui pode ser um bom posicionamento de um livro. Mostre seu trabalho, ou trabalho em público. Tá bom, dependendo do tipo de conteúdo, do tipo de serviço que eu presto, do tipo de metodologia que eu vou vender, isso aqui pode ser um bom posicionamento. Ou não, você que tem que ver qual que ressona com você. Mais trabalho, menos impostos. Tá bom, esse aqui não parece ser um posicionamento vencedor, porque ó, tem poucos reviews, tá? E por isso que eu gosto de usar a Amazon gringa, porque os gringos põem mais reviews, né? Então esse aqui tem poucos reviews, até porque tá na categoria descontos, né? Então não é por aqui. Vamos no popular aqui. O hábito do high five. Não sei o que é isso, vamos ver aqui. Popular. Extreme ownership, seria o autorresponsabilidade extrema, alguma coisa assim. Isso aqui pode ser um posicionamento para algumas pessoas, né? Vamos ver aqui, os 7 hábitos das pessoas eficazes. Ó, achei um aqui, ó. Ramit 7, dinheiro para casais. Isso aqui é mais um subnicho do que um posicionamento, mas muito interessante. Se eu trabalho com finanças pessoais, este aqui pode ser um nicho que vai ter demanda de mercado, né? Esse cara aqui, ele tem um programa no Netflix, que inclusive ele fala de finanças para casais, ele ajuda os casais lá. Então foi pro Netflix, apesar de não ter tantos reviews ainda, porque é um audiobook, provavelmente, ele tem um programa no Netflix, então a mensagem de marketing funciona. Ó, esse aqui é um bom exemplo do que não fazer, tá? Esse livro do Simon Sinek, Leaders Eat Last, os líderes comem por último. É um nome legal, um nome inteligentinho pro livro ali, tipo, espertinho, tipo, te faz pensar, mas não é uma mensagem muito clara. Então, apesar de esse livro ter 17 mil reviews, deve ter vendido muito bom, provavelmente é por causa do autor, né? Isso aqui é um bom título para um livro, mas não dá para você criar uma consultoria
ou uma agência baseada nesse posicionamento. Então, só para mostrar, não é todos que vão funcionar, tá? Alex Hormozi, ofertas de 100 milhões de dólares. Se você conhece o Alex, você sabe que ele tem essa pegada de 100 milhões de dólares, né? Mas você poderia criar, tipo, ofertas milionárias. É um nome mais vendedor, assim, mas é um jeito de posicionar, uma oferta centimilionária. Eu não copiaria o Alex, porque todo mundo no empreendedorismo conhece ele, ou muita gente conhece ele, mas esse aqui é um bom exemplo, é um título claro e que ressona, né? Então eu tenho um bom posicionamento. E aí como é que é? Como fazer ofertas tão boas que as pessoas se sentem estúpidas em dizer não? Beleza, esse aqui é um outro exemplo. Outro exemplo aqui, ó, 10x é mais fácil que 2x, ou seja, você multiplicar seu negócio por 10 é mais fácil que você dobrar ele. Você pode tentar, dependendo do que você faz, vamos dizer que você tem uma agência de growth marketing, você pode ver qual que é a mensagem de marketing desse livro e ver se é um posicionamento que funciona para você. Ó, outro exemplo aqui legal, 2 milhões, 12 meses para 1 milhão, né? Você poderia criar um canal de YouTube que é 1 milhão em 12 meses. É um posicionamento claro, simples. Vamos ver o que ele fala aqui no resto da mensagem dele. Como escolher um produto vencedor, construir um negócio de verdade e se tornar um empreendedor de 7 dígitos. A ideia aqui, gente, não é pegar 100% pronto, tá? A ideia é, cara, você pode usar esses posicionamentos que esses livros usaram para acelerar o processo de criar o seu próprio posicionamento, tá? Muito dificilmente, e vai levar bastante tempo de pesquisa, mas é possível, você vai conseguir fazer o que o Elton Luiz fez. Ele conseguiu achar um pronto e que serve muito bem para ele, né? Essa que é a grande questão. Não é qualquer pessoa que poderia copiar o Dan Cole aqui, né? Então você tem que achar um que ou que esteja pronto e sirva muito bem para você, ou você vai fazendo essas pesquisas e achando coisas aqui. Por exemplo, a estratégia do Oceano Azul. Um outro exemplo, tá? Muita gente conhece esse livro, né? Muita gente conhece a estratégia do Oceano Azul. E você pode criar uma agência ou um SaaS ou um serviço, uma consultoria que esteja centrado nessa questão do Oceano Azul. Por exemplo, eu ajudo empreendedores a encontrarem oceanos azuis em seu nicho, entendeu? Já está pronta a mensagem de marketing. Outro exemplo aqui, ó, who not how, né? Quem, não como. Se eu tenho uma agência, consultoria, blá, 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 e eu acredito em delegar, em encontrar as pessoas certas e não encontrar o método certo, o framework certo para fazer as coisas, a mensagem desse livro é basicamente, se você tem um problema na sua empresa, você tem que achar a pessoa certa, não o método certo, porque a pessoa certa vai conhecer o método certo e ela vai saber aplicar ele e etc, etc. Você pode pegar esse livro e copiar e colar a mensagem de marketing dele. A fórmula para conseguir objetivos maiores, acelerando o trabalho em equipe. E, cara, eu usei aqui a categoria de business, de negócios, para dar esse exemplo, mas você pode usar qualquer categoria. Você pode pegar a área de nutrição, por exemplo. Deixa eu até dar um exemplo aqui, peraí. Procurei aqui, diet, né? Dieta. Dieta, drogas e dopaminas, a nova ciência de conseguir um peso saudável. Você pode criar um canal de dieta focado em dopamina. Esse seria o seu ângulo, o seu posicionamento. E aí você pode fazer isso tudo baseado na ciência, né? De um peso saudável, não de um peso muito magro. Então esse é o posicionamento desse livro. O Doutor Agora, um plano de dieta de 1.200 calorias. Você pode ter este posicionamento de, cara, você vai comer tantas calorias por dia, é uma dieta rápida e eu vou te dar receitas que são fáceis e baratas e deliciosas. Esse seria um nicho, né, de dieta. A dieta do rebelde. Entendi. Não entendi, na verdade, essa dieta do rebelde. Isso aqui tá um posicionamento meio merda, né? Ó, a dieta anti-inflamatória. Esse livro aqui vendeu muito. E pelo jeito esse negócio de ser uma dieta anti-inflamatória é um posicionamento possível, claro e com boa ressonância de público nesse nicho de dieta. Tá? Então eu só quis dar outros exemplos aqui para não ficar só em negócio, para mostrar que isso funciona para praticamente qualquer nicho. Se você está com dificuldade de posicionar o seu negócio, eu recomendo você pelo menos tentar passar algumas horas pesquisando na Amazon.com para talvez chegar num posicionamento ideal do seu negócio. E aí você pode copiar e colar as mensagens de marketing de outras pessoas, no caso de livros, porque eles gastam muito tempo com isso, porque as pessoas compram livros pela capa. E eu vou deixar
para vocês aqui o episódio do podcast que eu e o Johnny gravamos com o Elton Luiz. É no outro canal meu, que é o canal do meu podcast, A Próxima Onda. Foi uma das melhores conversas do podcast. Se você conhece ou quer conhecer melhor o Elton Luiz, ou se você só gosta de entender de negócios e quer conhecer a história do cara, foi muito massa essa conversa, então te vejo lá.